E agora, Pazini, vamos falar do carinha da vez, né? Que eu nunca me esqueço de um dia aqui na universidade, isso já faz mais de 10 anos, chegou um ex-aluno com um produtor, uma planta de milho totalmente maluca, sabe? Assim, soltando perfilhos. E olha, eu acho que tem um produtor que aplicou algum produto para algodão e isso derivou na minha lavoura e tá pegando do início para o final. E aí, vamos olhar essa lavoura. E eu não sei por que cargas d'água, eu resolvi abaixar para olhar a planta e quando eu olhei tinha um barriga verde de ponta cabeça furando a base do pezinho de milho, né? Eu falei, eu acho que seu problema não é deriva, acho que seu problema é percevejo. Ele está furando o meristema e a planta está ficando desse jeito. E lá se vão 10 anos e o percevejo passou a ser um problema sério para a soja. E aí, poxa, mas vou ter que fazer controle de praga no final do ciclo, né? Na dessecação. Sim, e a gente viu esse problema evoluir muito. E a semana passada nós colhemos um experimento e eu falei para o produtor, eu falei, tome cuidado com esses percevejos, porque seu milho já vai nascer e nós estamos colhendo planta aqui, tem muito percevejo. Eu acabei de te mostrar uma foto que o Renato, que é estagiário do laboratório, me mandou agora fazendo avaliação da soja com uma série de ovos de percevejo na vagem. E quando a gente fala para produção de sementes, então não tem nem o que dizer. Aí eu te faço a pergunta, percevejo está furando semente seca já, Pazini? Bom, vamos lá. Hoje, claro, há duas espécies predominantes, né? Percevejo marrom e barriga verde. A gente vê que o marrom, em algumas regiões do Brasil, ele é o dominante ainda. Mas a gente vê que o barriga verde, ele já está, assim, ou igual ou superior às densidades populacionais. Isso que nos mostra muito é a avaliação que a gente faz sempre na entre-safra de planta hospedeira. Toda a região que a gente vai no Brasil, a gente vai numa planta hospedeira, uma planta entolcerada, vocês têm aqui os capins pés de galinha, vocês têm aqui o amargoso, vocês têm algumas outras macegas, a própria trapoeraba, ou tufos de milho que muitas vezes caem de... E quando você abre essas plantas, o que chama a atenção? Você tem sempre uma proporção de percevejo marrom e uma de barriga verde. Nos últimos anos, a proporção de percevejo barriga verde aumentou. Então, primeiro alerta. Segundo alerta, o percevejo barriga verde, diferente do marrom, ele está ficando dentro da lavoura. Por quê? Muito milho voluntário. Exato. Então, ele está tendo fonte de alimento o ano inteiro. E outra, ele também está no algodão. Até esses dias a gente estava numa lavoura, pegou lá o percevejinho, lá no algodão fazendo alimentação. Então também está no algodão. A única coisa que muda é que o percevejo ele muda muito sua coloração conforme a alimentação que ele está tendo. Então quando ele se alimenta de algodão, ele fica um pouco mais escuro em detrimento, principalmente as ninfas em detrimento de outra planta. Então o que tu nota? Primeiro, o ambiente em si é muito mais favorável para percevejo barriga verde. E aí tu vem com a cultura da soja. O que ele está fazendo na soja? A soja está emergindo, ele está fazendo alimentação abaixo da folha cotiledonar ou na folha cotiledonar. E aí, quando essa planta lignificou um pouco mais a base, ele vai para o meristema. Ele faz ali e faz ciclo. E aí o que acontece? Quando essa planta está lá iniciando o florescimento, já tem a população de ninfas. Já o percevejo marrom, ele está entrando ali entre V3 e V8 na cultura da soja, os primeiros adultos migrantes. Há uma teoria que o percevejo não pode se reproduzir antes de ter vagem, por causa de concentrações de cálcio em si. O que a gente está vendo no ambiente? É que esse percevejo está se reproduzindo mais cedo, tá? E voltando, não é uma contrariedade ao conceito até então. É uma constatação que a gente está vendo, e aí podem ter outros fatores que estão envolvidos nisso, né? Respeitando sempre, como tu falou antes, aquela base de conhecimento que a gente tem e todos aqueles pesquisadores que fizeram a entomologia até agora. O que a gente nota? Primeiro, eu tenho impacto de barriga verde início de desenvolvimento. Teve um trabalho que a gente fez por 3 anos isso, para cada percevejo por metro quadrado de 60 quilos, lá no final, mas isso eu fiz um trabalho que a gente desenvolveu por 3 anos, não tem uma contrariedade. Então, é aquela história, a ciência só é válida quando tem um trabalho contrário dizendo que aquilo que tu fez era certo. Então tem que esperar mais gente fazer, né? Vamos esperar. Segundo, para cada percevejo que eu tiver em flor, são 3 flores a menos. E depois, lá no enchimento, ou canivetes, 3 canivetes a menos para cada percevejo. Isso tanto para marrom quanto para a barriga verde. E lá no enchimento de grão são ou
10 sementes por dia ou 2 grãos por dia. Então é isso que a gente tem de perca. Mas é a perca visível. O percevejo, quando se alimenta, ele não bota o aparelho bucal no hipoclorito, né? Ele não esteriliza. Então ele pode também estar transmitindo ou carregando algum agente patogênico para a planta. Não é um vetor de virose, mas daqui a pouco ele pode estar algum aparelho bucal colocando alguma coisa para dentro da planta. E geralmente quando você tem uma alimentação mais antiga de percevejo numa vagem de soja e você tem uma outra picada de alimentação, você nota que esse patógeno ele passa de uma planta e o nível de grão avariado, enfim, ele passa a ser muito maior. Então, vamos dizer, primeiro, a gente tem uma nova dinâmica se estabelecendo também de pragas em soja, pensando também em percevejo. Primeiro conceito. Segundo, percevejo se alimenta de grão seco? Gente, só pegar uns grãos secos ali e coloca um percevejo dentro. Vocês vão ver que no outro dia já vai ter um monte de grão enrugado. Então, assim, não brinque, porque é aquela coisa, gente. Nós temos uma visão de um grão totalmente fechado. Mas esse grão ele tem fissuras muitas vezes, ou a semente tem fissuras, e ele vai buscar esse local para fazer sua alimentação. Então, muitas vezes uma vagem ali tem a capacidade de fazer alimentação. Só que aí vem um detalhe importante. Estava lá no Vale do Ivaí, no Paraná, e a gente fazendo uma dinâmica de campo. Durante o período da tarde, a gente foi com consultores, produtores no campo. Como é que estava a população de percevejo? Percevejo marrom, terço médio da planta. Percevejo barriga verde, terço médio para inferior. Isso adultos. Adultos de percevejo marrom, terço médio para inferior. Onde estavam as ninfas de barriga verde? No solo. À noite, mantendo a temperatura que estava durante o dia, tá? Então uma temperatura estável, uma noite quente. À noite, onde é que estava essa ninfa de percevejo barriga verde? Terço médio para superior. Ninfas de marrom, terço médio para superior. Adultos de marrom e barriga verde, em reprodução e alimentação em terço superior. O que a gente quer destacar com isso? A gente precisa melhorar a chegada de ativo no percevejo. E aí, eu não quero que todo mundo saia agora fazendo aplicação de noite. O que eu quero? Que todo mundo vá no seu ambiente de cultivo. A teoria ela é importante, tá? Mas a teoria muitas vezes, quando ela não é questionável, ela passa a se estabelecer como uma verdade absoluta. E daqui a pouco a gente está tendo uma verdade absoluta que não leva ao erro. Então o que a gente pede para todo mundo? Vão no campo, pega uma lanterna, uma condição à noite, quente e dá uma olhada. Visualiza a população. Isso é válido para percevejo marrom e barriga verde em soja, mas também é válido para percevejo barriga verde em milho. E aí o que acontece? Onde é que eu quero chegar? Que tu falou em milho, tu falando de soja. O que eu quero chegar? O percevejo que eu não controlei na soja, o reflexo dele está lá na cultura do milho. Então, eu começo a controlar esse percevejo na cultura da soja. Anterior. É ali que eu baixo a densidade populacional. E o início do manejo de percevejo na soja não é lá no final do enchimento de grão. Ele é lá no início do reprodutivo. E aí, gente, o seguinte, independente do estágio de desenvolvimento, havendo densidade de percevejo, eu recomendo a aplicação. Eu, Maurício. Agora, se outros não recomendam, beleza. Cada um no seu quadrado, mas eu particularmente recomendo por quê? Porque a gente vê que ações muitas vezes no início, na infestação, resultam lá no final em menor densidade e lá na cultura do milho em menor população, ou seja, a gente está começando a manejar em sistema. E aí na cultura do milho, ela é frequência de aplicação. Como é que vai ser definida a nossa frequência de aplicação? Se eu tiver em 4 metros quadrados um percevejo, tomo uma decisão. Se eu não tiver, segue o baile. Agora, a manutenção de população de percevejo baixa e a frequência de entrada está muito relacionada à densidade. Então, em densidades de 1 ou 2 por metro quadrado, eu trabalho a cada 6 dias. Em densidade de 5 percevejos por metro quadrado, eu vou trabalhar até com 3 dias. Então, é muito essa frequência, vai estar estabelecido isso. Mas, enquanto a minha planta tiver menos que 1 centímetro de diâmetro de base, eu vou ter que cuidar de percevejo. Mas eu cuido do percevejo, já leva a cigarrinha. E a cigarrinha, gente, leva até o pendomento a população baixa, tá? Pelo menos são essas as recomendações que a gente dá. Mas voltando, gente. Percevejo, além de gerar um impacto na planta, lembre-se que ele não esteriliza o aparelho bucal para se alimentar. Então, voltando, a gente está começando a sair da caixinha só da entomologia e entender que há outras
variáveis que vão ser influenciadas. Ele pode levar, sim, patógenos para dentro da planta, porque é até interessante, né? Uma vez eu liguei perguntando para você e eu uso lá essa informação, porque o percevejo, ele para se alimentar, como é que é a história aí, Pazini? Ele pica duas sementes, ele vai sugar, mas ele pica 4, né, sementes para testar. E essa picada de prova pode estar recontaminando aí as plantas. Então, para a semente, se picou, o vigor da semente já foi embora, Sim. né? Ainda mais estiver naquela zona vascular. E aí eu faço uma pergunta para você. Eu sei que isso é muito, talvez, específico de produto para produto. Desalojante funciona para matar percevejo de dia? Porque assim, e aí se você puder falar um pouquinho para quem está nos ouvindo, eu aprendi isso com você, não lembro da faculdade isso, mas o percevejo para absorver o produto, o ativo, ele tem aquela absorção tarsal que você diz, ele precisa, né, esfregar lá as patas no aparelho bucal para absorver. Se cair a gota em cima dele, não funciona. Então, desalojante funciona, e como fazer esse alvo ser atingido aí, né, para não aplicar somente à noite? O que a gente tem visto assim, alguns indutores de desalojante ou indutor de mobilidade, mas alguns indutores de mobilidade, a gente tem notado que até estimulam o inseto a fazer esse caminhamento. Então isso a gente tem visto que talvez quando ele está debaixo da palha, alguma coisa assim, possa fazer esse caminhamento e estimular a contaminação. Só que a gente notou que nessas condições, talvez se não há operacionalidade. Mas se há operacionalidade para fazer isso, é muito melhor buscar um momento onde que ele está mais na planta exposto. É mais efetivo ainda. Onde que a gente vê que esses indutores eles são mais efetivos? É justamente para lagartas encartuchadas. Aí tu vê que soma muito. Então a tua soma passa de 10%. Os indutores para percevejo, a gente vê que tu chega a uns 10%. O que a gente sugere? E aí não descartando eles também. Existem desalojantes ou coisas que, além disso, são bons adjuvantes. No sentido de melhorar a qualidade de cauda, melhorar a fixação do produto, ajudar ou num processo maior de emulsificação, ou até uma ação surfactante, né? E também potencializa aquele processo de umectação, que a gota persistir um pouco mais sobre a superfície da folha. Então a gente sabe que é difícil você ter uma ferramenta que ela reúna todas essas características. Mas a gente vê que hoje um adjuvante ele passou a ser um parâmetro essencial para a gente ter um bom manejo de insetos, ajudando nessa parte de controle. Ou seja, voltando, são todas ferramentas de soma que a gente vai trabalhar, né? Químicos, biológicos, mas para isso também precisa de um bom adjuvante. E a gente sabe, a única coisa que a gente pede, toda vez que vier qualquer nova ferramenta para a propriedade, busquem a validação disso com algum consultor ou pesquisador de confiança. Eu acho que isso é fundamental. Tem que testar mesmo tem que validar. Colocar a prova. Tem que validar ou fazer o lado a lado. Tem que fazer a validação. Isso é fundamental. Até porque é o dinheiro da família que está aí em jogo. Então não dá para brincar com o dinheiro da família. Exato. No final tem que sobrar mais dinheiro. Tem que ser sustentável ambientalmente e economicamente também. Então a gente não pode estar brincando, né? Porque aquela história, oferecer uma ferramenta esse ano e fugir, não dá. A gente tem que buscar pessoas que estão ali no cotidiano, estão ali trabalhando, e querendo ou não é engrenagem. Todo mundo faz parte dessa engrenagem. Eu e você, a gente faz parte de uma engrenagem, os produtores fazem parte, os consultores, as revendas, cooperativas, todo mundo faz parte dessa engrenagem aí, e no final, enfim, o processo tem que dar mais liquidez para todo mundo.